Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje o nosso tema vai ser maternidade. E eu trouxe aqui uma convidada mais que especial, que eu acho que para falar sobre esse tema, é assim, para você que é tentante ou para você que não é tentante, vai gostar muito, porque a nossa convidada acabou mesmo de ser mamã, tem um bebezinho de 4 meses e ela tem 47 anos. Então eu acho que essa mesa hoje vai ter aqui muito assunto. Eu vou apresentar já ela para vocês, mas antes quero apresentar aqui a minha convidada, que já é de casa, já é da mesa, a Cris. Outra vez. E agora eu quero apresentar para vocês a Vânia. Vânia, muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite de vir aqui partilhar um bocadinho da sua história, que eu acho que é uma história, além de ser muito interessante, é uma história muito bonita e nós vamos falar sobre ela agora. Mas não se esqueça, o Benji também está sempre aqui na mesa, então se vocês ouvirem aí algum barulhinho, nos perdoe, mas ele faz parte também da nossa mesa. É também um convidado especial. Também é um convidado especial, mas para já ele está aqui quietinho. E ainda gostou da Vânia, olha lá. Pois. Então vamos lá, Vânia, Sim, vamos falar um bocadinho sobre essa maternidade tardia? sim. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer, né, pelo convite. Para mim também é muito importante falar sobre esse assunto, porque eu acho que vai edificar a vida de muitas mulheres que Exato. pensam em ter bebês, As né? tentantes, que só quem é tentante sabe. Exatamente, né? Então, obrigada, né, a Cris, né, que eu já conheço, que é uma Verdade. querida, uma amiga muito querida, Estamos na especial. jornada aí faz alguns anos. É, A já Vânia tem... já me ajudou muito, gente. Muito. e a Rose, Rose. né? Hoje é o nosso primeiro contato, né? Sim. Mas também é uma pessoa muito querida. Então, assim, eu agradeço muito realmente pelo convite. Bom, meu nome é Vânia Costa, eu tenho 47 anos, eu sou terapeuta, treinadora e mentora de pessoas na área de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E eu vou contar um pouquinho da minha... Sim. Então, para a Trajetória. gente começar da sua trajetória, eu queria que você começasse, antes da gente chegar no tema maternidade, vamos falar, porque, para além de tudo, você é casada com um homem 10 anos mais jovem. Sim, sim. Né? Então, como é que é essa trajetória? Você já veio do Brasil casada, você casou aqui. Vamos falar um bocadinho sobre isso para a gente entender todo o contexto final. Ok. Bom, eu sou casada, agora em agosto vai fazer 8 anos, né? Realmente ele é mais jovem do que eu, vim do Brasil, já casada. Já casada. Então nós casamos em agosto e nós chegamos em novembro no Brasil. Uhum. O casamento aconteceu no meio do planejamento da viagem para Portugal, né? Nós decidimos vir para cá e viemos com 2 malas e um cachorro. E um sonho. E o sonho de começar uma vida do zero, né? Porque lá no Brasil, meu marido, ele morava no interior, eu morava na capital. Então, assim, ele foi morar um tempo na capital, só que é aquilo, eu conhecia muito, dominava tudo e ele não conhecia nada. Uhum. Em algum momento, nós entendemos que Deus queria que nós fôssemos para começar do zero mesmo. Certo. Do zero, zero, eu e ele. Então, nós chegamos aqui, eu não conhecia nada, ele também não conhecia nada. E assim começou a nossa história aqui em Portugal, vai fazer 8 anos já. Então, em agosto de 2017, nós casamos e viemos para Portugal, em novembro. E gosta? Sim, sim, Portugal tem sido muito maravilhoso para a nossa vida, muitas coisas boas aconteceram, no começo foi um pouco difícil, como todo começo. A vida do imigrante é sempre muito difícil, né? Não tem jeito. Até você se estabilizar, Firmar. leva alguns anos, né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos, sim, estabelecer as nossas bases e... Os objetivos estão sendo cumpridos. E eles tinham sim. também adaptação ao outro, né? Para ajustar o nível, né? Sim, isso de mesmo. vida, de conhecimento, das bagagens, né? Também, Exatamente. né? Tudo junto. No começo, quando eu comecei a namorar com ele, como ele era mais jovem, eu achava que não tinha muita chance de dar certo, porque eu falava, meu Deus, 10 anos é muita diferença de idade, mas foi muito pelo contrário, assim, foi realmente algo surpreendente. Ele tem a idade mais jovem, mas na cabeça eu falo que ele é mais velho do que eu. Era maturidade. Tem maturidade. Ele tem muita maturidade, então foi bacana, assim, né? E aqui nós estamos.
viemos com uma promessa também da parte de Deus, quando nós viemos para Portugal, que se cumpriu, que a gente vai falar, né? Exatamente, é isso que eu queria entrar agora. E quando, depois do casamento, vieram para Portugal, começaram a vida, acredito que ambos começaram a trabalhar. E quando é que a Vânia, porque nessa altura você já tinha quantos anos? Quando eu vim para Portugal, eu tinha 40 anos. Tinha 40 anos e acabadinha de casar, começando num país novo. Sim. E quando é que você falou assim, pronto, chegou a hora, agora eu quero ser mãe? Então, a história de ser mãe começou lá no Brasil. Antes de nós casarmos, eu fiz uma investigação para ver se estava tudo ok, se eu podia ter filhos, e deu tudo ok, os exames, tudo tranquilo. Só que a médica falou que ia me encaminhar para fazer uma investigação mais profunda, se tinha algum problema de infertilidade. Uhum. Só que como nós já estávamos programados de vir para Portugal, não tinha mais esse tempo hábil. Então era viagem, planejamento, tudo, não tinha como. Então nós decidimos que aqui em Portugal, à medida que a gente conseguisse se estabelecer, a gente iria fazer uma investigação mais aprofundada. Ok. E aí, quando nós chegamos aqui, uns 6 meses depois, eu comecei a passar em médico e tudo mais. Então, quer dizer, depois que você casou, passados 6 meses, até por causa da idade, que você já tinha ali os 40, você já começou a pensar logo em ser mãe. Sim, sim. Na verdade, a ideia era que a gente... Antes. já antes a gente pensava. Ok. Só que assim, não era o momento, até porque ainda não tínhamos Pois, casado. exato. Então, assim, ok. Só que quando a gente chegou aqui, a gente viu realmente a necessidade de procurar aprofundar nesse assunto. Porque já era uma corrida contra o tempo. Isso, Você porque- já com 40 anos, Sim, já... por causa da idade, né? A Exato. idade já não... a gente ouve muito, né? E de fato é verdade, né? Muda bastante essa questão da idade, ela tem um fator bastante importante. Sim. E aí eu passei no médico, comentei com ele que eu queria fazer uma investigação, que eu ia fazer no Brasil, não deu tempo. E ele falou, olha, então eu vou te encaminhar para fazer uma investigação mais profunda e ver se tem algum problema. E assim foi. Uhum. Fiz os exames e não constou absolutamente nada. Tudo ok. Tudo ok. Porém, o tempo foi passando, E nada de gravidez. nada de gravidez. E para quem é tentante, todos os meses é assim... É choro. Frustrante. É choro, é frustração, ao mesmo tempo é uma mistura de expectativa, porque Medo, vem ansiedade. aquele sentimento, agora acho que vai. Principalmente no começo, quando a gente está começando a jornada, a gente pensa, agora vai. E ainda mais depois de ter feito os exames, tá tudo bem, não é? Pois Não é, tem tanto eu quanto por que ele, né? impedir. Nós Sim. dois fizemos, estava tudo bem. Só que o tempo foi passando. No começo, a gente estava muito focado na questão de trabalho, porque tinha que se Sim. estabelecer, então, mas eu acabei recusando muitas oportunidades, muitas não, mas algumas oportunidades de trabalho por conta da maternidade, porque como eu queria ser mãe, logo que a gente Era a chegou- sua prioridade naquele momento. até. naquele momento era, mesmo a gente estando A vida. a vida aqui começando, a gente tinha essa prioridade por conta da idade. Exato. Mas aí o que ocorreu foi o seguinte, eu recebi até uma proposta para fazer um projeto de um negócio grande, e eu recusei essa proposta porque eu pensei, eu vou engravidar logo, Pois. e aí como que eu vou lidar Gerir as duas gerenciar coisas, um né? negócio, estar à frente de um negócio que envolve muito, muito investimento, E que tá então começando, agora né? não é o momento. Foi a Sim. primeira, digamos que, não é como que eu costumo falar, é a primeira renúncia, né, em prol da maternidade, porque eu achava que a maternidade ia ser breve. Então, na minha cabeça, eu tinha ainda 40 anos, não tinha nem 41 anos, eu pensava, bom, logo vou engravidar. Só que não. Só que não, né? Para quem não sabe, eu também fui tentante, então, conforme a Vânia está aqui falando, eu me vejo lá atrás, porque eu engravidei do Pedro, as minhas seguidoras já sabem, mas eu engravidei do Pedro com 37 e tive ele com 38, né? Tipo, da Yasmin foi logo engravidez, só que quando foi do Pedro a coisa não foi bem assim e eu precisei de intervenção. E é muito triste. Todos os meses ali você pensa, não, vai ser, né? E você chegou naquela fase, depois do vamos ver, coloca as pernas pro ar e vamos ver que dia que tá ovulando e não sei o quê. Ai, Sim, então, essa fase, quando eu percebi, né, com o passar do tempo, que não estava acontecendo. Aí bate mesmo aquele desespero. Você fala, Desespero. e agora, meu Deus, como assim? Onde eu tô errando? Tá
tudo bem, os Tá exames tudo tá bem. tudo ok, não Pois, tem era igual no motivo. meu caso. Por qual motivo, né? Então aí você começa a usar todos os métodos que você possa imaginar. Começa a questão de ovulação, tabelinha, ver se tá tudo no dia certo. Se E pôr você as pernas pra cima. usa o gelzinho não sei do que é bom, que ajuda que o espermatozoide vai, que não sei o que. Enfim, uma série de coisinhas que toda tentante sabe bem como funciona, porque a gente tenta de todas as maneiras. E aí você cria aquela expectativa em cima, né, desse... Aquela ajuda que você Aquela conseguiu, ajuda externa, né? acreditou naquilo. Vai dar certo. Eu cheguei a tomar maca peruana. Ah, eu tomei também, maca peruana, chá de... Ah, eu já nem me lembro mais. Chá, tinha aquele inhame. Inhame. Chá de inhame. Chá de inhame. Então, assim, você vai fazendo, tentando de todas as formas. Mas assim. E o tempo passando, e vai dando um certo. Chega a hora que começa mesmo o desespero, né? Então, eu optei pelo natural, 100% natural. Então, eu tinha esse entendimento que, no meu caso, não seria nada no sentido assim de fazer uma fertilização, uma intervenção. Não, eu optei pelo natural por uma razão específica. Eu recebi essa direção de Deus mesmo, que era para eu ficar 100% natural. Então, eu não fazia nada além do que eu podia fazer com tomar um chá, fazer uma tabelinha, alguma coisa assim. Fora as perninhas do natural. Tudo do natural, 100%. Só que aí o tempo foi passando e sem contar que a relação também fica um bocado chata, porque é uma coisa assim, não, tem que ser mecânica. Então, mas aí é que tá o problema. Isso gera um problema, porque o relacionamento tem uma fase que fica difícil. Muito difícil. Porque o marido, ele se sente pressionado também, né? É. Ele pensa assim, meu Deus, tem que ser agora, porque se não for agora, como que vai ser? Tem que ser hoje, aquela coisa mecanizada. Exatamente. Teve esse momento, teve essa fase, e aí você já começa a ficar mais ainda preocupada e desesperada. Fala, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Porque não acontece. Aí quando chega no dia que você pensa, agora vai dar certo. Aí vem a menstruação. Ai, que triste que é. Aí vem o choro, aí vinha, né, no meu caso. A ansiedade. Vinha o choro, só que aí eu pensava, não, calma, tem uma promessa, né, que depois eu vou falar dessa promessa, que é o que se cumpriu. Falei assim, não, vai dar certo. Aí eu oscilava, quando vinha a menstruação, o choro, a frustração. E passava 3, 4 dias depois da menstruação, eu criava novamente fé. A expectativa. E a expectativa pro próximo mês. Vai lá, vamos lá que vai acontecer, na próxima vai acontecer. Mas só que isso foram anos, né? Anos. Eu não sei como é que você aguentou. Porque eu tentei durante 8 para 9 meses. E cheguei no meu médico e falei assim, doutor Vitor, eu quero ser mãe, eu não quero ser avó. E eu já tô tentando, o senhor falou que era só ir tentando, e eu já tô tentando, eu já nem sei o que é que eu faço, já virei cambalhota, já fiz tudo. E não vai. Eu preciso de alguma coisa, uma intervenção. E ele me mandou ir para médica e eu fiz uma inseminação artificial. Porque não chegou a ser a FIV? Não, só a inseminação artificial já deu logo de primeira e só foi alegria. Ah, que bom. Porque acho que eu não ia suportar viver tanto tempo. Você ficou quantos anos? Foram 7 anos. 7 anos, literalmente. 7 anos tentando? Sim, 7 anos. Mulher. E assim, o fator principal, a idade. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Meu Deus. Quando chegou nos 46 para 47, que eu ia fazer 47 anos, eu pensei, bom, se não for agora, eu acho que não vai ser mais, porque eu já assim, não que eu queria dizer... Não, é que você já tá ali próxima da menopausa, como assim? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, então... Eu acho que assim, eu entendi mal, entendi errado, porque não é possível, não aconteceu até agora. Mas você tinha aquela fé que ia dar certo e acreditou naquela promessa. Ai. Não, eu tinha muita fé, porque assim, isso é uma coisa que meu marido fala, né? Ele fala assim, olha, nós estamos vivendo um milagre por causa mais da sua fé do que da minha. Porque ele chegou ao ponto de falar assim, olha, eu acho que você sonhou. Tipo assim, acho que não tá vai. rolando, não vai rolar. E eu falava assim, não, Deus prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Por quê? Eu vou explicar a promessa, né? Para as pessoas entenderem o que seria essa promessa. Exato, porque nem todo mundo que está nos assistindo é crente, mas quem é crente remida e lavada vai entender o que é ter fé. Para isso, como eu não tinha nenhuma promessa, a minha fé não entrou muito não, porque eu
já entrei nessa pensando, se não der natural, eu já vou logo partir para Sim. ajuda, mas não fui nessa. Mas eu sou Sim. uma mulher de muita fé. Claro, isso não quer dizer. Exato, mas para isso, naquele foi o momento, caso. não. No meu caso, quando nós casamos, depois que a gente casou, que já estava programado para vir para Portugal, Deus falou comigo de uma forma muito particular, Clara. que tipo assim, que Ele iria nos trazer para uma terra. Aliás, para confirmar a nossa vinda para Portugal, foi dita uma palavra na igreja que era: sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E ali formarei uma grande nação. Uhum. Então, uma palavra muito forte. Sim. E nós obedecemos tudo. Só que o tempo foi passando e meu marido falava assim: eu acho que você entendeu errado. Aquela palavra não era. Uma parte já se cumpriu, mas não quer dizer que vai cumprir tudo. Eu falava: não, Deus falou, então vai cumprir tudo. Sara! Aí você ia para Abraão, Sara engravidou aos 90 e aí anos. era engraçado, que ele falou assim: mas amor, você vai chegar nos 90 anos, você vai estar muito velha para ser mãe. Eu falei: claro que não é literalmente 90 anos, né? Mas ele brincava, né? Ele falava brincando. E aí o que aconteceu? Além disso, depois do casamento, então antes de nós casarmos, essa foi a palavra que norteou a nossa vinda para Portugal. Então nós já viemos com essa palavra. E com essa promessa na mala. A promessa do bebê já era outra promessa. Depois que nós casamos, então foi assim, de 2016 para 2017 nós recebemos essa palavra e a gente iria vir para Portugal no final de 2017. Então teria um percurso de quase um ano, né? E no meio a gente fez, no meio não, quase que chegando próximo a gente fez o casamento, houve o casamento. E aí, depois do casamento, Deus falou comigo que Ele formaria uma nova raiz, que nós dois formaríamos uma nova raiz aqui em Portugal, que começaria uma história nova, familiar. Então, e que nós só voltaríamos para o Brasil com um bebê no colo. Nós só voltaríamos para visitar o Brasil com um bebê no colo. E eu pensei, bom, então tá. E o tempo foi passando, só que essa promessa nunca acontecia. Nunca. O bebê no colo nunca chegava. E nós estamos aqui, vai fazer 8 anos, a gente nunca foi ao Brasil. E você nunca, nesses meses todos, nesses anos todos, a sua fé nunca se abalou assim, de você pensar assim: eu tô louca, isso não vai, isso é coisa da minha cabeça, não vai para frente. Abalou, só que tem um porém. É o que eu costumo falar até para as pessoas que eu atendo, eu falo o seguinte: fé e sentimento não combinam. A fé é o firme fundamento daquilo que não existe, que você espera, mas ainda não existe. Exato. Certo? Então, assim, se você deixar o sentimento falar mais alto, você afunda. E não tem fé mais que sobreviva. Não? Porque, isso que eu sempre digo. Ter fé é você ver tudo escuro, né? Você vê o peso no ar, a energia pesada, aquela escuridão, mas você ali fala: Senhor, eu acredito, eu sei que vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Sim. Que é aquela coisa que te renova para começar de novo, acreditando. Eu tive muitos momentos que eu pensava: meu Deus, eu entendi errado, eu acho que não é bem isso que eu entendi, eu não tô aguentando mais. Só que ao mesmo tempo que eu tinha esse sentimento, eu declarava fé. Sim. Desculpa. Da última vez que ela me ligou, antes de me ligar, dizer que estava grávida, ela estava em paz. Ela estava em paz, entendendo que não interessava o que ela estava pensando, se ela tinha entendido errado ou não, mas que o papel, a partir daquela hora, daquele tempo, daquele período, seria de Deus, e é Ele que tratava, e se Ele resolvesse que tivesse mudado de ideia, que para ela estava tudo bem, e que se Ele resolvesse cumprir o que ela entendeu, que Ele tinha prometido, também estava bem. Isso. E ela estava em paz. Eu tive muitas amigas que me perguntavam: Vânia, e aí, como é que está a sua questão com a matéria de ser mãe? Eu falava: olha, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Na mesma. Se Ele não fizer, eu vou entender que eu entendi errado. Eu nunca vou dizer que foi Deus que errou, porque não foi. Eu posso ter entendido mal. Mas se Ele fizer, glória a Ele. Então, assim, teve momentos, sim, que eu pensei: tô maluca. E fora isso, crises. Também as pessoas, né? Porque as pessoas também acaba
havendo ali uma cobrança e falando, você não eu não sei se é uma chega cobrança, lá. eu acho que é uma expectativa. Sim. As pessoas, elas esperam uma resposta. E veem com outros olhos, porque as pessoas, elas, por exemplo, para você, olharam muitas vezes e dizem, ela é louca, porque com tanta ciência, tanta tecnologia hoje em dia, e ela batendo o pé, que Deus falou que vai ficar só no natural e não vai fazer mais nada. Isso assim no ela é peito, maluca. sozinha. Eu tive pessoas da família, não, a família também. Família. Sim, as pessoas às vezes elas não falam declaradamente, mas o olhar de tudo. Não, mas que falaram mesmo. Falaram assim, olha, será que você não está sendo um pouco orgulhosa? Será que você não está deixando de usar as coisas que Deus fez? Deu. E aí eu falava assim, olha, no meu caso, Deus falou comigo que não quer que eu intervenha com nada. Se acontecer, vai ser 100% natural. E eu fiquei nessa posição, eu não abri mão disso. Por 2 vezes eu orei, eu perguntei para Deus se ele tinha, se eu podia me usar dos artifícios mais... E Deus falou não. E eu falei, ok. Então assim, só que com o passar do tempo, conforme a coisa foi evoluindo, chegou um ponto que estava bem dolorido, porque você começa a pensar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Só que aí que tá, eu pensava, o sentimento vinha, mas eu declarava fé. Eu continuava orando, declarando a palavra, declarando que Deus tinha promessa, que Deus... Então eu combati os meus sentimentos. É uma coisa tão incrível. Com a fé. A fé é uma coisa, eu acho assim, e eu sempre digo isso, como é que as pessoas conseguem viver sem fé? Porque há dias que realmente a gente vai embaixo, porque somos humanos, né? Mas no outro dia parece que aquilo assim vem de dentro de você, se renova, você fala, Senhor, eu acredito, Senhor, vai acontecer. No meu caso ainda era assim, quando eu pensava em parar por um tempo, desistir, falar, não, eu vou deixar isso para lá. Não tinha como, porque assim, Deus me mandava, me lembrava das promessas na minha vida, ele trazia pessoas para falar comigo, assim, não profetas, porque não era tanto profeta, mas mandava alguém me mandar um testemunho, ou um louvor, uma palavra, tudo para eu não desistir. Então, eu fui renovando desta maneira. Mas falar que eu não pensei, que eu não... Não, é que assim... Você tinha muito tempo contra você, né? É que assim... E o tempo, ele não perdoa ninguém, aliás, eu né? tinha muitos fatores contra mim. Eu tinha o tempo... O tempo ele não perdoa. O tempo o mais difícil, é implacável. O mais complicado. Eu acho. Eu também tenho uma questão, porque eu estou diabética, não vou falar que eu sou, né? Porque a gente fala assume. Exato. Então, assim, e eu tenho um detalhe muito importante, que eu não sei se a Cris sabe disso, né? Talvez a Rose com certeza não sabe. Eu ouvi de uma médica falar para mim, eu te falei isso, da médica que falou assim para mim, eu perguntei para ela, olha, se eu engravidar, o que eu tenho que fazer, porque eu preciso parar de tomar a medicação oral e tenho que tomar insulina? Ela falou assim, você está fazendo algum tratamento para engravidar? Eu falei assim, não, eu estou aguardando em Deus. Ela falou assim, você vai fazer algum tratamento? Eu falei, não. Ela falou assim, olha, eu dou a ponta do meu dedo se você engravidar naturalmente. Falou mesmo. Eu tive que ouvir a médica falar isso para mim. Eu fiquei assim... Sempre tem, né? Você não foi lá buscar a ponta do dedo dela? Então... foi. Não fui buscar a ponta, porque como cristão, a gente não pode fazer... Né? Se fosse uma pessoa... mas se fosse, eu falava assim... Não, mas eu levei o bebê, o milagre, ela já conheceu o milagre e tudo, então assim, Deus, ele tem os caminhos dele, né, para mostrar para as pessoas que não é como elas pensam que as coisas são, porque a fé move montanhas. E eu ouvi isso. É a coisa então, mais assim, linda. eu tive que lidar com muitas coisas, muitas situações complicadas, fora os meus próprios questionamentos, por causa da idade, por causa da diabetes. E um marido 10 anos mais novo também, que você pensar que ele tá pensando, né? Porque agora ele também quer, e ele tá nessa situação e a culpa é minha, né? Porque a gente acaba se sentindo ali um bocado culpado. Se ele não for pai... mas quando a gente casou, antes de casar, eu falei isso pra ele. Eu falei, olha, eu acredito que não tem problema nenhum, mas como eu nunca tive filhos, nunca foi... Porque também não era uma coisa que eu queria tanto, não era isso que eu pensava na ocasião lá atrás. Falei assim, como seria pra você?
Porque eu não quero que você, né, a gente vai casar e você depois vai que eu não consiga ter filhos, por isso que eu comecei a fazer os exames. Porque eu queria ter certeza que estava tudo bem. Ele falou assim, olha, se você não puder, não é por isso que nós não estaremos juntos. Porque eu estou casando com você por você, não é só pela questão de filho. Então ele tinha essa maturidade. Nesse ponto, ele nunca me cobrou. Pelo contrário, quando ele via que eu estava triste... Que a coisa não ia andar... Eu estava muito assim, eu estava profundamente chateada com isso. Todo mês ficava, né? Claro. Eu ficava um período, eu tinha acho que 15 dias que eu ficava bem, que era aquele momento da expectativa renovada. Ovulação, agora vai dar certo, e depois era afundar, né? Então 10 dias, vai uns 10 dias afundando e uns 20 dias em cima. Durante aos longos 7 anos. Isso. Todos os meses. Todos os meses. E você conseguia, por exemplo, fazer a tua vida normal, trabalhar, fazer tudo normal? Conseguia. Mas teve uma fase que foi mais difícil, porque assim, por mais que eu não quisesse, era mais forte do que eu. Exato. Era muito mais forte. Porque você fica presa ali, né? Eu penso que porque eu lembro que quando eu estava tentando, parece assim que nada... Tudo gira em torno disso. Tudo. Eu saía na rua, só via mulher grávida, via criança, via mulheres dando papinha para... Eu só via isso. A maternidade, quando ela apita, eu falo que ela grita, ela começa a gritar de uma forma que você quer, por mais que você queira, falar, não, eu vou esquecer disso. Quando você é tentante, você não consegue. Você vê todo mundo, aí você vai no shopping almoçar, tá todo mundo ali, você não olha pra ninguém, você tá vendo aquela mãe que tá ali com 2 crianças e dando papinha, e você fala, meu Deus, então, quando é que vai ser eu? Eu era na praia. Eu via na praia. Eu amo praia e moro perto de praia, então quando eu ia na praia eu ficava vendo os bebês e falava, ai meu Deus, quando é que eu vou ver isso? Ou quando eu ia fazer caminhada, que eu via as mães com um carrinho de bebê. Então, assim, e chegou uma fase que eu saía para fazer qualquer coisa, tipo, eu vou no shopping, eu vou fazer caminhada, as lágrimas escorriam no meu naturalmente. Olhos, assim, sem eu querer. É uma lágrima que ela vem do coração, assim. É um choro. Choro que vem da alma, que vem do coração. E não é porque você tá invejando, é porque você também tá doendo, porque você quer viver aquilo. Não, pelo contrário, eu sempre me alegrei muito de ver. Eu sempre gostei. Quando eu via, por exemplo, mulheres, principalmente pessoas próximas de mim, nossa, era como se fosse meu. Ela fazia isso com os meus netos. Meus netos, ela ficava super feliz e tudo. Chegou uma época que eu ficava até assim, mais constrangida. Porque me doía por ela, mas ela me animava. E ela ficava sempre super feliz. Eu ficava maravilhada. Há tentantes, inclusive, que eu já vi história de algumas tentantes, por exemplo, que elas, por exemplo, deixam de seguir por causa. Uma mãe, quando tem um filho, publica nas redes sociais e não sei o que. Para aquela tentante é muito difícil ver a outra, ou amiga, ou um parente que conseguiu, e ela fica ali de tal maneira que ela bloqueia. Mas ela era triste, mas ela não era amargurada. Não. Ela carregava dentro dela aquela promessa que ao mesmo tempo que era pesado para ela, era leve, porque ela tinha esperança, ela acreditava naquilo. Então ela não depositava nos outros uma alegria e um poder que só Deus poderia realizar na vida dela. E aí tem essa parte. Ela fazia essa separação das coisas. Exatamente. Eu sei porque eu participei. Os meus 3 netos iam nascendo e ela ia participando comigo, não constantemente, claro, mas ia participando comigo e eu que ficava às vezes triste e eu não queria partilhar com ela, não de dó, mas porque eu ficava para poupar. Isso. Queria protegê-la, entende? Mas ela me dava super força quando ela via. E eu sentia, sempre vibrei, sempre. E eu sentia que ela nunca esteve amargurada, isso não. Não, nunca. Agora, chegou essa fase, né, que eu ficava triste, claro. Só que assim, eu falava, minhas orações eram muito precisas. Eu falava, Deus, só o Senhor pode fazer. Isso que eu tô pedindo, ninguém pode fazer por mim. Ninguém. Nem a medicina. Porque Deus já tinha dito que não era o caminho. Então eu falei, se o Senhor não fizer, ninguém mais vai fazer. Então, as pessoas não têm culpa de nada. Para mim, você em nenhum momento ponderou de procurar ajuda.
Não. Nenhum momento. Não. Na verdade, na parte lá atrás, quando eu comecei a fazer a investigação, eu cheguei até a fazer, foi logo no começo, porque eu fui fazer a investigação e aí eu descobri que eu tinha direito de fazer inseminação artificial. Pela idade. Até os 42 anos. Eu já estava aí eu já tinha feito 41, e aí eu fiquei toda maravilhada, muito feliz por conta disso. Falei, meu Deus, então é Deus. Só que nessa época eu não estava assim, eu estava começando a jornada, então eu pensei, agora vai. E eu cheguei a fazer 3 tentativas de inseminação intrauterina. Isso lá no começo, lá no comecinho. Ok. Só que não resultou. A inseminação... Não a fertilização, a inseminação. É igual eu fiz, que é com aquela injeçãozinha comprida, então, que tem aquele cabinho. Sim. O marido vai lá, colhe o esperma e você fica lá com a médica, né? Sim. Aí ela vem Isso. e mete lá, insere aquilo com aquela injeçãozinha que vai levar lá mas ao só pé que eu do óvulo. Fazer o caminho, né? Fazer o caminho. pra Para ele não ter que ir sozinho. Porque na hora ali do vamos ver, o espermatozoide vai e faz sozinho. A médica coloca ali. Tá aqui, óvulos, tá aqui, tchum, toma. Então, eu cheguei a fazer essa intrauterina, porque eu tinha direito de fazer. Eu não sabia que eu tinha esse direito. E eu fiquei muito feliz. Só que naquele momento, como era muito no começo, eu tava assim, eu queria engravidar, eu falei, vamos fazer, porque Deus é de Deus. Eu achei que era Deus na minha vida que estava me colocando aquela possibilidade. Sim. E fui e fiz. Não deu certo. Não deu? Não deu certo. Foi aí... Mas você chegou a fazer as injeções e tudo? Tudo. E não foi deu? ciclo programado, tudo acompanhado, com ultrassom, seriado, tudo. O ciclo completinho de uma intrauterina, 3 vezes. 3 vezes? 3 tentativas. E aí o que aconteceu? Então, nesse momento, que foi lá no começo, que a gente foi indo pra frente, acabei esquecendo dessa parte. O que aconteceu? Eu fiz e a gente tinha uma expectativa enorme. Claro. Ainda mais em 3 vezes, né? Pá, tá ali, você toma as injeções pro óvulozinho. Agora pensa. O ovinho tá. Só que aí é que tá. Aí começa a parte mais decisiva dessa história. Foi bom você perguntar, não, lembrar, porque eu tinha até esquecido, já foi lá na frente. É assim, quando eu percebi que não rolou, eu e meu marido, foi aquele desabamos, né? Foi um desastre, assim. Pois. Porque você fala, meu Deus, se não aconteceu, então... Agora, se não aconteceu assim com ajuda... Quando eu fiz a última, eu não podia ter 42 anos. Eu tinha quase 42 anos. Eu fiz como se fosse... Eu ia fazer em agosto, em julho, eu fiz a última. Mulher. E aí eu falei... Não aconteceu. Foi assim, muito, muito forte. Mas aí eu percebi que o meu problema não era físico. Eu falei, não, tem alguma coisa a mais. Não é possível. Porque assim, não é físico. Porque olha só, 3 tentativas dessa forma. Todo mundo saudável. Ali eu me despertei. Eu falei assim, isso... Tem alguma coisa a mais que eu não entendo o que é. E foi quando eu fui buscar um entendimento em Deus, em oração, para saber o porquê que não acontecia. E aí eu comecei a ter muita direção de Deus em orações para eu poder me libertar de coisas do meu passado, sabe? Coisas que aconteceram na minha vida, lá atrás, coisas que não eram boas, que podia estar atrapalhando tudo isso. Então foi um processo, nesse meio tempo, todo esse tempo, não só espera, mas eu também tive uma cura muito profunda. Interna, com Deus, espiritual. Sim. Eu estou falando de uma infertilidade espiritual. Se a gente for fazer todo o conteúdo da minha história, é muita coisa. Porque assim, eu percebi que ali tinha algo espiritual. Não era físico. Físico não tinha nada. E aí eu comecei a buscar um entendimento, comecei a me libertar de perdão, liberar perdão, algumas coisas estavam ressentidas do passado. Curando a alma. Me curando. Exatamente. Só que foi passando esse tempo. Porque assim, esse processo de cura, ele é extremamente... E eu e a Cris falamos muito sobre isso, né? Que você só consegue estar bem se você tiver esse autoconhecimento, se você tiver curada, né, de todas as feridas. Exatamente. Você precisa ter sempre uma autotransparência. Exatamente. Eu, por exemplo, como a parte das emoções, eu tinha um certo domínio por conta do meu trabalho. Então, assim, só que tinha coisas que eram além. E eu precisava dessa libertação, dessa cura. E o tempo foi indo, e nada aconteceu. Eu falava assim, então eu não tô curada. Porque se não aconteceu... E aí até que chegou uma hora, eu falei assim, olha, Senhor, eu já não tenho mais nada. Eu não sinto que tenho mais nada para fazer na minha vida do que tudo que eu podia fazer, eu já fiz. E aí, quando foi para 46 para 47, na virada, literalmente, gente, 46 para 47, eu falei pro meu marido assim, olha,
ele perguntou, o que você quer de presente de aniversário? Eu falei assim, você sabe o quê? Aí ele falou assim, mas isso eu não posso fazer. Mas ele falou assim, não, ele falou assim, Foi nessa. Mas ele falou assim, isso eu não consigo, né, sozinho. É só Deus para fazer, porque... Aí ele falou assim, imagina, olha a cobrança nele, né? Ai, bebê, ele quer... Benji, você não manda essa bola, senão depois ele já não deixa mais a tá gente bom, gravar. mais ele faz. Tá bom. Aí eu falava assim, e eu amo cachorro, né? Então você imagina, a gente vai ficar aqui brincando, né? Pois, não, mas ele... E aí ele falou assim, bom, eu não posso fazer isso sozinho, né? Então, vamos aí eu falei, ora por mim. Falei para ele, ora por mim. E aí eu falei com Deus, Senhor, eu assim, sinceramente, eu acho que agora, já para mim, já não dá. Já não vai dar, porque assim, imagina, 47 anos, eu ainda ficar com essa expectativa, é muito pesado para mim agora, eu já não estou mais conseguindo. E eu já estava começando a pensar em fazer planos. Falei, vamos mudar. Vamos começar a pensar em outras opções. Só que aí, quando foi em julho, o meu aniversário do meu marido foi em 11 de julho, quando foi no dia 27 de julho, eu engravidei. E aí eu senti que eu tinha engravidado. Eu sabia porque eu fui para academia, eu estava fazendo academia, e aí eu olhei no espelho, eu tinha acabado de ter a concepção, acho que aconteceu naquela noite. Você acredita? Dizem que a mulher sabe, né? Sim. A gente sabe mesmo, a gente sente. Porque eu olhei no espelho e eu falei, eu tô grávida. Você viu mãe? Eu falei, gente, eu me vi mãe também. Lembra que eu te contei que eu fui no espelho, teve uma vez que eu fui no espelho, eu falei, gente, eu vou ser mãe. Isso também... Olha, até me arrepia. Não, vamos fazer pausa para isso aqui, porque essa coisa desse sentimento... Da certeza, na verdade? Dessa certeza, não digo também só para a gravidez, mas, por exemplo, quando duas pessoas se encontram, por exemplo, um homem e uma mulher, quando há amor, é assim, às vezes as pessoas nem se falaram pessoalmente, ou às vezes trocaram uma mensagem, a outra pode estar do outro lado do mundo, que ela fala, é esse. Uhum. É essa pessoa que é para mim. É uma coisa assim impressionante. E essa coisa de ser mãe é a mesma coisa. Quando você olha assim, alguma coisa externa ali... Mudou para você, muda, assim, que é uma coisa assim... Eu me arrepio. Olha aqui. Toda vez que eu penso nisso, eu me arrepio. Porque é uma coisa tão... forte que você sente. E você falando aí, é uma certeza assim que você fala... Como assim? Quando eu ouvi alguém falando, eu pensava, nossa, mas será que isso realmente acontece? Comigo aconteceu. Quem tem essa sensibilidade. Mas eu de fora te vendo, eu vejo você com muito assim, com clareza e com convicção e com bastante visão de coisas futuras, digamos assim. Sim. Eu vejo. Eu tenho. Assim. Eu não vou dizer que eu não tenho. Ela sonha, ela tem certeza. Eu tenho, então, mas também teve. Não, ela aí tem visão, isso, ela tem tudo. Quando aconteceu essa história de eu olhar no espelho na academia, que eu falei, eu olhei assim a minha barriga, eu falei, gente, tinha acabado de acontecer, não tinha como, não tinha barriga. Porque eu tinha acabado, acho que tinha acontecido na noite anterior. E aí eu olhei assim, eu falei, gente, eu tô grávida. Nesta noite, eu sonhei que eu estava grávida. Quando eu sonhei que eu estava grávida, eu falei, meu Deus, eu acordei de manhã, eu tenho isso gravado, eu gravei o vídeo chorando e falando, gente, eu não sei, mas... Porque quando chega uma hora que você quer tanto, que você começa a ter uma certa... Será que é da minha pessoa, de mim? Será que é da minha cabeça? A minha maior dificuldade é sempre essa, eu misturar porque o espiritual com o natural. Mas eu acho realidade. Não, mas é diferente. Mas eu acho que mesmo... É diferente. Naquele momento, eu tive esse entendimento, mas só que depois veio esse sentimento. Na hora eu tive o entendimento. Só que depois eu falei, mas vai ver que é coisa da minha cabeça. Eu tenho até clareza na hora, mas depois eu vou ficar meio bambiando. Assim. Exatamente. Aí eu sonhei. Eu sonhei que eu estava grávida, mas eu acho que o sonho foi uns dias depois. Eu acho que foi uns 2 dias depois. Aí eu sonhei que eu estava grávida. Quando eu acordei de manhã, que foi no dia 1º de agosto. E aí eu tinha pedido para o meu marido orar por mim, porque eu queria meu presente de aniversário que fosse o bebê. O aniversário dela é agosto. Que era dia 12 de agosto. Então, quando foi no dia 31 de julho para dia 1º, eu sonhei que eu estava grávida. Então, no dia 1º de agosto, eu acordei com a confirmação através do sonho de que eu estava grávida. Aí eu falei, meu Deus do céu, esse sonho era tão real, então eu tô grávida, eu já comecei a falar, eu vou estar grávida, eu estou grávida. E aí eu gravei o vídeo, deixei o vídeo lá, só que eu esperei 6 dias para fazer o teste. Só que 6 dias depois do sonho e 3 dias antes da minha menstruação vir. E aí eu falei assim, mas é muito cedo, vai que não
né? Vai que não aparece nada. E lá vai eu fazer o teste, né? E nisso, você ainda continuava fazendo teste todos os meses ou não? Você Não, tinha dado aquela pausa não, e eu tipo, tinha porque isso cria muita ansiedade. expectativa e É, não sei o gera quê. muita. Então aí você já tinha deixado de fazer teste. Para você ter uma ideia, minha amiga mandou para mim lá do Brasil testes de gravidez, que lá tem aquelas tirinha que é mais Sim. mais confiável do que aqueles eu Sim, gosto o beta. mais do que o que Não. aquele de Que tá escrito grávida e tudo mais, ela tinha mandado para mim. E eu tinha profetizado, eu falei assim, quando eu fizer esse teste eu vou estar grávida. Falei para ela, manda para mim porque o próximo teste eu vou estar grávida. Ah, e eu não falei também que 6 meses antes, não, em dezembro de 2023, eu tive uma gravidez química. Antes de acontecer essa gravidez, eu tive uma gravidez química. Eu fiz o teste e confirmou, e deu como positivo. Só que passou ali, um dia depois que seria o dia da menstruação, lá veio ela. E eu falei, meu Deus, então. Só que eu não me desesperei naquele momento. Eu não fiquei assim, então nunca vai acontecer. Eu falei, olha, acho que tá mais perto agora. Mas às vezes até era uma gravidez, só que foi um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo. E foi bem no comecinho. A gravidez química é mais ou menos isso, isso, né? E aí eu falei, bom, tudo bem, então vamos em frente. E aí, quando foi nesse momento, eu fiz o teste, só que aí não apareceu logo de cara. Eu coloquei, tirei, olhei e falei... E você tava o quê? Sozinha em casa? Tava. Só que meu marido... Como é que foi? Daí? Meu marido tava chegando. Não deu nem tempo de fazer surpresa para ele, porque ele chegou bem na hora que eu tava fazendo o teste. E aí eu fiz o teste, quando eu olhei assim, eu falei, acho que não tá. Só que daqui a pouco eu olhei assim, começou muito fraquinho. Sabe aquela coisa assim, tipo, só com uma lupa assim. Aí começou de cor, a florar aquela esperança e aí alegria. Eu acho que meu Deus, eu tô vendo uma listinha. Meu Deus, e aí, né, meu Deus, será que é verdade? Bom, aí eu peguei outro teste, que ela tinha mandado uns 6 testes. Peguei outro teste, fiz, aí já começou minutos depois. No segundo teste já apareceu a risca mais forte. Fiz outro, terceiro. No terceiro já apareceu um pouquinho mais forte. Falei, meu Deus, eu tô grávida. E aí ele chegou, nessa hora eu tava no banheiro e ele chegou. E aí ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, olha isso. Vamos fazer o beta. Já fui fazer o beta. Correndo fazer o beta. Só que fizemos o beta, nesse dia ele tinha uma autoescola lá para fazer uma prova, um negócio lá. E ele ficou de abrir o exame só depois que ele chegasse. Ele falou assim, deixa aqui. Ajudar. Não, mas você não sabe o que aconteceu. Aí ele pegou o exame e eu toda ansiosa, vou buscá-lo pra gente poder abrir. E o medo de abrir esse exame? Abrir o exame. É sempre o medo. É, o medo. Ao mesmo tempo que você quer abrir e o medo de ter uma decepção. Não, mas aí você não sabe o que ele fez. Ele deu errado o exame. Ele pegou assim, porque eu tinha feito um beta anterior lá em dezembro. E como deu muito baixinho, deu muito pequenininho, porque foi uma gravidez química. Aí ele olhou pela referência e ele falou assim, não, amor, tá escrito não grávida, pelo volume. Eu falei, o quê? Tá tudo gravado, eu tenho tudo gravado isso. Não grávida? Não pode ser. Aí ele pegou e falou assim, não, olha aqui, ó, tá escrito aqui. Eu falei, amor, não é esse resultado, é o outro, é o que tava em cima. Ele achou que era o que tava na parte de baixo. Aí ele assim, ai meu Deus, ele também tava nervoso, coitado, porque ele tava desesperado. Porque ele não sabia que faria contigo depois, se caso... E ele não sabia também, não sabe ler, né? Sabe como que ler que eu falo? O exame, né? Porque até pra gente é meio confuso, imagina pro... Benji, imagina agora pro, não, Benji pra caminha. Não, irmãs, não, Benji. E agora? Benji, anda cá pra caminha, vem, não joga, senão... Caminha. E aí ele leu errado o exame. E aí eu falei, não é possível. Eu sabia que eu tava... Eu falei, não é possível. Ele assim, amor, mas aqui, olha aqui o volume. Não, tá dizendo que é um volume de não grávida. Aí eu olhei assim, eu falei, não, é aqui, amor, é aqui em cima. É verdade. Só que mesmo assim, era bem baixo, porque eu tinha pego quando tava tendo a implantação. Pois, muito cedo ainda. Eu acho que tava assim... Sabe quando começou a implantar, eu peguei naquele momento. E aí foi só choro. Aí eu falei... E não acredito, não acredito, meu Deus do céu. Só que aí eu falei, bom, agora, como já tinha acontecido a gravidez química, eu falei, agora vamos aguardar. E eu vou fazer o teste agora do outro beta no dia do meu aniversário, porque eu quero a confirmação do presente de Deus na minha vida. Essa mulher é muito ousada, né? Se esse presente vai ousada demais. Deus vai confirmar esse presente. E eu esperei. Do dia 6 ao dia 12. Foram 6 dias, imagina a minha cabeça, né? 6 dias. Ai meu Deus. E aí eu pedi para Deus, Senhor...
se realmente a gravidez vai evoluir, no mínimo, esse beta, ele tem que estar aí no mínimo 100. Eu até fiz um post no meu Instagram, escrito assim, no mínimo 112. Porque eu já tinha pesquisado e tinha falado que é um volume mais ou menos do tempo de gravidez, eu tinha que estar acima de 100 e alguma coisa. Eu falei, então tem que estar pelo menos 112, 150. Aí quando eu fui, a primeira coisa que eu fiz pela manhã foi ir pro laboratório. Fiz o teste. Quando chegou 300 e... Não lembro mais, 354. Mais que dobrado. Aí eu, meu Deus! Aí, nossa, aí eu gente, aí eu chorei. Aí você chora. Por 7 anos. De gratidão. Aí você chora. Eu tava me preparando para ir almoçar com uma amiga, porque era meu aniversário nesse dia. E eu falei, meu Deus, e eu não conseguia me controlar, só que eu tinha falado com Deus que eu não ia contar para ninguém. Porque eu queria esperar... Os 3 meses, os benditos 3 meses. Imagina para eu sair para ir almoçar com essa amiga. Você não se concentra em nada. Eu assim, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E foi aquele... E consegui. Fui com ela, almocei, não contei. Não contou? Aí eu não contei. Eu falei, Deus, eu vou ter que esperar, vou ter que esperar, vou ter que esperar. Esperei. E aí, quando foi nos 3 meses que eu comecei realmente a falar para as pessoas, da família, amigos. Aí comecei a falar para o ciclo mais reduzido. E assim foi. Aí confirmou a gravidez. E durante a gestação houve muito medo, porque o medo de perder, o medo de ter aborto ou não? Você se manteve ali? Porque assim, a partir do momento que você... Primeiro vem aquela alegria, né? Aquela alegria. Depois vem o medo. Então, né? eu tive medo da gestação, já tive isso logo de cara. 47 anos, diabética, tinha tensão alta? Não. Eu tive esse medo logo de cara, por quê? No dia que eu descobri que eu estava grávida, no outro dia eu já fui na médica para trocar minha medicação, porque eu tinha que trocar pela insulina. Aquela médica falou que ia me cortar o dedo, eu tive que ir lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, tive que ser atendida assim de pronto ali. E aí ela falou, acho que ela não acreditou, né? Porque eu chego na sala e falo, eu preciso trocar a medicação porque eu tô grávida. Ah, parabéns! Olha que parabéns! Mas eu não toquei no assunto. Eu falava, dá cá o dedinho. Não, eu não toquei. Dá cá o dedinho. Lembra? Dá cá o dedinho. Eu só toquei nesse assunto depois que o bebê nasceu, que eu fui lá na primeira consulta depois que o bebê nasceu. Pra ter a certeza tem razão, também. Porque até ali... se acontecesse alguma coisa, ela falava, eu disse. Exatamente, eu não podia, né? Então, eu fiquei quieta, falei nada. E aí, quando foi no mesmo dia que eu fui na médica, começou um sangramento. Mas foi o sangramento de nidação. Então, eu tive o sangramento nesse ciclo, eu tive o sangramento que não é comum que as mulheres tenham, todas as mulheres, né? Que é o sangramento de ovulação. Eu sabia que aquele dia eu estava ovulando. E tive o sangramento de nidação. Só que como eu fiquei muito preocupada, porque eu já tinha tido aborto com gravidez química, eu entrei com a progesterona. Comecei a progesterona para poder segurar, porque se fosse realmente para o aborto, né, para não acontecer. E aí eu comecei com a progesterona. Então, logo de cara, eu já tive essa ameaça. Quer dizer, que não foi, eu vejo que foi uma nidação, não foi, ou talvez por conta da progesterona acabou que segurou. Sim. Mas assim, foi então logo de imediato. Só que esse medo, sim, teve até os 3 primeiros meses. Só que no meu caso ainda tinha outros medos. Por quê? Por eu ser diabética, existem outras questões que começam a ter mais problemas e também as síndromes. As famosas síndromes por causa da idade. Por causa da idade. E depois tem que fazer ali aos 3 meses aqueles exames. O rastreio para ver se você tem. E o meu deu aumentado. Pode, o síndrome de Down, por exemplo. O meu deu aumentado. Por causa da idade. Por causa da idade. O médico explicou, olha, o teu fator aqui é a idade, porque quando você coloca no sistema, ele vai automaticamente por causa da idade. Mais. O que vai acontecer? Vamos fazer o rastreio bioquímico. No bioquímico, a gente vai ver se reduz esse risco. No bioquímico, reduziu, mas mesmo assim era uma taxa alta. Então, você imagina. Ou seja, foi aquela gravidez, assim, de muito medo, de muita tensão. Então, na verdade, não. Aí é que tá. Eu sabia que tinha esse risco, porque todas as mulheres depois dos 40 têm mais risco. Mas você nem queria saber também. Mas eu falava assim, olha,
Primeiro, Mas tinha Deus fé. ele garante, se foi ele que fez, e se foi não, foi ele que fez, né? Porque com certeza foi. Então, Deus vai fazer tudo perfeito. E aí, quando eu ia no ultrassom, toda vez que eu ia no ultrassom, o médico ele ficava abismado. Ele falava assim: nossa, mas você tem 47 anos, você teve, foi natural. Toda vez ele perguntava isso pra mim. Eu falava assim: doutor, sim, foi. Mas isso é muito raro. Isso é muito difícil. Que é muito raro Uma mesmo. mulher com 47 anos, 100% natural, você não fez nada. Eu falei, não, eu não fiz nada. Ele falou assim, meu Deus, então realmente foi um milagre. Esse médico era brasileiro. E aí, o risco foi passando o tempo. Eu tinha como fazer aquela aminocintese, acho que é que chama, isso, que é uma cânula que Sim, entra eu na fiz. barriga. Toda grávida tem que fazer aos 3 meses, acho. Então, mas eu não fiz. Você não fez? Não. Por quê? Você não quis? Porque eu não quis. Eu falei assim, eu não fiz nenhuma intervenção. Nada. Eu falei assim, se agora eu vou fazer uma intervenção dentro, com o bebê dentro do útero, essa intervenção pode provocar um aborto, por exemplo. Sim. E aí eu Mas falei assim, muito. mas aí não, eu falei, porque assim, o que isso iria mudar? Se fosse um bebê com síndrome de Down? Você não queria saber, você queria um bebê. Não. Se viesse com síndrome de Down, não, o que queria mudar? Eu perguntei para a médica, falei, tá, mas vamos supor que eu descubra que ele tem uma síndrome de Down. O que se pode fazer? Ah, você pode interromper a gravidez. Eu falei, mas isso eu não vou fazer. Então não existe. Não tem por que eu fazer Não tem por que eu fazer o exame. Porque se o exame eu tivesse alguma situação que eu pudesse reverter, mas eu não vou poder reverter. Se esse bebê vier com síndrome, então eu não vou abortar, então. Né? Aí ela falou assim, então tá, você não faz, ok? E não fiz o exame. Mas a gravidez em si foi tranquila, no sentido de não tive enjoo, não tive aquelas coisas que normalmente, né, muito vômito, essas coisas não tive. Foi tudo tranquilo. Mas foi uma gravidez muito restrita, muito vigiada. Sim. Por conta da diabetes, exato, por conta da idade. E no final, dos 6 meses em diante, comecei a ter problema de hipertensão. Pois. Então, assim, dos 6 meses para frente foi bem intenso. Aquele que leva todas as suas energias, né? Foi bastante colocar a fé à prova de vez, né? Não, me colocou em prova no sentido de... E fora que eu tinha que estar no hospital quase todo dia. Teve uma fase no final que eu estava todo dia no médico. É um acompanhamento ali restrito e diário. Tá. Teve pré-eclâmpsia que fala, não é? Sim. Na hora do parto foi difícil e tudo, mas o bebê nasceu. Perfeito. Tá aí perfeitinho. Perfeito, maravilhoso. E agora, nesse momento agora, como é que está sendo essa experiência de ser uma mãe? Porque assim, a idade, ela tá aí, né? E esse fator a gente não consegue mudar. Obviamente que uma mulher de 47 não tem a mesma energia de uma mulher de 25, 30 anos. Sim. A energia é outra. E não só nesse momento, desse início, que eu acho que é muito difícil enquanto é bebezinho, mas o que você pensa, por exemplo, o futuro? Que quando você tiver, por exemplo, 67 anos, você tem um filho ainda de 20 anos em casa, ali com 60 anos com um filho adolescente. Te preocupa? Olha, não, porque assim, eu entendo que o tempo é real, né? A gente, como você falou, a idade tá aí, não tem como negar. Porém, eu acho que tudo tem a ver muito como você encara as coisas, como você vê a vida, né? Por exemplo. Então, muitas pessoas falam assim, mas 47 anos, eu acho que eu não conseguiria mais pensar em ter um filho, mesmo que eu não tivesse nenhum filho. Eu me preparei para esse momento, né? Eu acho que todo esse tempo de espera foi uma preparação. Engraçado, não é sobre ter um filho para mim. Eu percebi que antes de eu ter um filho, eu gerei a maternidade dentro de mim. Então, assim, a maternidade ela foi gerada dentro de mim. O filho é só como se fosse o coroar. Sim, mas você não acha, por exemplo, que a prática ela é mais complexa? Porque você gerar essa maternidade você não viveu, né? Você está gerando no seu coração, na sua vida, idealizando, imaginando como é que ia ser e aquela coisa toda que você vai criando, né? E quando eu tiver, e vai ser isso, eu vou fazer aquilo. Pá, de repente a criança nasce, vem a prática. Na prática, para mim, não tem sido pesado, por incrível que pareça. Como é que eu falo pro meu marido sempre? Cansativo
Por quê? Porque seja, eu acho que qualquer idade. É isso que eu ia falar, mas é pra todo mundo. Para uma moça de 20, de 30 ou de 40, ou de, claro, tem menos energia, a gente tem. Só que, eu não sei, a alegria, eu acho que ela traz mais energia. Ela sobe, o déficit que a gente teria por causa da idade, com a alegria, ela vai além, sabe? Tipo, então, eu acho que isso faz diferença. Por exemplo, como a maternidade, para mim, nunca foi muito idealizada. Pelo contrário, eu tenho anotações, eu tenho um caderno que Deus foi me mostrando o que seria a maternidade. Renúncia, falou muito de renúncia comigo. Você não é, a partir dali você está morrendo para você. Egoísmo, sacrifício. Você está morrendo para si. Você está começando a dar espaço para uma vida. Então, assim, é engraçado, né? Porque, assim, ninguém para muitas vezes para pensar nisso. Que a maternidade, na prática, sim, mas antes de você ter um filho, eu já tinha essa consciência. Que a partir do momento que eu tivesse um filho, eu estaria morrendo. Como assim morrendo? Aí alguém vai ouvir e falar, nossa, que coisa pesada. Não, não é. É porque, assim, nós estamos... os filhos são geração que vai ficar para frente. Então, você vai voltando, meio que sua vida vai reduzindo, digamos, e teu filho vai avançando. Por isso que fala que os filhos vão mais longe, né, do que nós. E, de fato, é verdade, porque eu vejo hoje meu bebê com coisas que acontecem que eu falo assim, nossa, imagina, na minha idade não era nada disso, né? Então, assim, eu tive esse entendimento, essa consciência. Quando o bebê nasceu, que... Para começar, porque foi uma coisa assim, que eu estava vendo pessoas, uma moça que teve 2 bebês, que ela teve uma perda de um bebê depois de ter tido o filho, nasceu e morreu. E ela agora teve 2 bebês gêmeos. E ela foi para a maternidade, foi com uma cesárea programada, foi tudo muito lindo, tudo muito romântico. Eu não tive isso. O meu caso foi, eu estava te contando hoje um pouco sobre isso, foi meio que no sopetão. Então eu acordei grávida com uma barriga, e no outro dia eu acordei com o bebê. Eu não tive, sabe essa coisa do tipo, eu vou pra maternidade, eu vou levar a minha mala de maternidade. Eu não tive esse momento. Sim, foi Agora, assim. o risco de vida e de morte. Foi né? um parto de risco. Foi com pré-eclâmpsia. Exato, teve Então, que ir assim, de urgência sim. fazer uma cesariana e de repente. Cheguei! O bebê chegou. Tipo E assim. não é só isso, eu acho que o valor de ter sobrevivido aquilo e ter ficado tudo bem, superou É o que eu falo. É assim. de não preparação. Eu acho que a gratidão também, por exemplo, porque o meu caso, eu diria que foi um milagre da vida que foi gerado dentro de mim, de forma que Deus planejou o momento, o tempo certo, mas assim, do começo ao fim. Sim. Até o momento de eu pegar esse bebê na minha mão, no meu braço, foi um milagre tudo. Foi tudo muito... Então, assim, isso pra mim... E como é que foi quando você pegou ele no colo, que depois que você passou tudo aquilo, acordou e de repente Não, foi algo maravilhoso, assim, né? Você fica assim, em estado incrédula, porque a gente fica incrédula, a você gente fica fica assim, é uma com mistura. medo, é o medo. É mistura e de quando tudo. a gente sai do hospital, então, que você fala, pronto, o que é que eu faço agora? Sou eu? Mas ele ainda ficou lá, né? Ele ficou. Ele ficou. E aí, quando Mas dá muito medo de levar para casa, né? Olha, eu tava com muita ansiedade de levar, na verdade, porque eu queria ele que chegasse em casa. E, na verdade, ainda faltava até algumas coisas para finalizar, mas eu tava assim, tão maravilhada com tudo, eu só queria ele perto de mim. Então, eu queria tanto ele perto de mim que eu falava assim: olha, para mim nada me importa. Desde que ele esteja perto, tava tudo bem. Nada. Então, a forma como eu enxerguei tudo, eu acho que faz com que eu renove minhas forças e energia todo dia. Os dias. Por quê? Porque muita gratidão, eu olho para ele todos os dias, eu falo, Deus, eu olho para ele, ele estava dentro de mim. Ele é um milagre da vida. É muito louco isso, então, de você olhar para aquilo, para as mãozinhas, para os pezinhos, você fala assim, meu Deus. Tava dentro de mim. É um ser humano que saiu de mim, é uma perfeição. Então, no meu caso, natureza é a por coisa causa de mais tanta linda. espera, por causa de tanto, tudo isso, me deu muita energia. Me deu muita alegria. E essa alegria, ela se transforma em energia. Ela supera qualquer dificuldade. Ela traz leveza. Exatamente. Então, assim, Ela por mais tira que aquele seja peso que teria. por mais que seja, digamos assim, cansativo, mas nada supera. Não é maior do que o cansaço não é melhor que a gratidão do que a alegria. Então, assim, parece que ao mesmo tempo fica leve. Vai, tipo, equilibrando, sabe? Tipo, tem dias que eu tô super cansada. À noite chega assim, nossa, tô exausta de cansar, mas eu tô feliz.
Sim. Eu tô maravilhada, eu tô assim, como é que é? Resigojizada, né? Fala. Regozijada. Regozijada. Eu errei agora, regozijada. Mas sabe o que? Eu vou falar uma coisa. O amor não acrescenta dor, né? Eu vou Não falar tem uma. jeito. Eu vou falar, o amor é tudo. Mas eu vou falar que assim, é como eu disse, não é só sobre ter um filho, era sobre gerar uma maternidade dentro de mim primeiro, mas o que mais me dá muita alegria, que foi no começo que me deu muita energia e alegria, foi não o bebê em si. Porque o bebê, eu não sabia nem como fazer começar, eu ia ter que começar de algum lado. É ver Deus cumprindo a promessa dele na minha vida. O Deus... Criador, aquele que Dá me prometeu. Vontade de gritar pro mundo. Isso. Minha promessa. E não é só isso. Você quer, eu penso assim, que o tempo todo você quer gritar pro mundo, você quer mostrar, você quer falar. E se eu te falar que a minha gravidez e quase que eu não... aonde você vai, você não quer lembro. contar, você fala, foi Deus que me deu, então, mas meu bebê. Então eu vou falar uma coisa aqui para você. Hoje, publicamente, eu acho que vocês estão sendo um marco. A Cris sabe que eu falei para ela. Eu falei, Cris, eu sabia que esse momento chegaria. Eu sabia que Deus estava preparando esse momento. Que momento? De começar a falar para o mundo. Só que antes de falar para o mundo, Deus me fez silenciar. A minha maternidade, a minha gravidez, olha, eu me arrepio inteira. Eu não postei nada. Você pensa uma pessoa que ficou 7 anos esperando um bebê para chegar a esse momento, e durante a gravidez eu não postei quase nada. Aliás, nada. Não postei nada no meu Instagram, nada. Por que que você fez isso? Porque eu queria ter esse momento comigo, eu queria interiorizar, viver intensamente. Só você e ele. Porque eu sabia que chegaria o momento de colocar esse testemunho para o mundo. Não é só para mim. Porque, como você mesmo falou, começou falando, são muitas mulheres que vão ouvir. São muitas, e as tentantes, sabe? Olha, a gente fica ali buscando. Então é assim, gente, a fé. Então não adianta, os médicos podem falar, não ouve, só acredita, vai dar certo. Eu tenho fé, eu acredito, vai dar certo, porque dá certo. Independente daquilo que os médicos falam. Eu tenho uma amiga também de 41 anos, ela foi na minha médica, que eu indiquei, que fez a minha inseminação. A minha médica falou para ela falou assim, ou você faz in vitro, que ficava na altura 4.000 euros, ou então esquece, porque você já está a um passo da menopausa e você não tem a menor chance de engravidar naturalmente. Ela engravidou naturalmente, com 41 anos. O dia que ela me ligou contando, eu não acreditei. Então, mas aí que tá. Hoje em dia, eu quero... É exatamente isso, né? Porque eu acho que as pessoas, elas limitam a fé. Porque quando você vai... Hoje é muito comum. Você vai no médico e não precisa nem ter 40 anos, tá? 30 anos. Sim, você vai no médico, o médico já olha pra você e fala, olha, você vai precisar fazer uma fertilização, uma inseminação. Exato. Até porque dá jeito, né? É caríssimo. É caro, enfim, aí tem muitos fatores que tem também um abuso disso dos médicos. Mas né? assim, a fé, ela pode movimentar coisas que você não imagina. Agora tem um detalhe. Você precisa estar disposto a viver esta fé e pagar o preço por isso. Sozinha. Da fé. E é sozinha. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Nessa situação foi eu e Deus. Só por mais que você você tinha uma pessoa outra que falava uma palavra, uma coisa, mas é assim, é você e Deus. Então você tem que estar disposta. Porque você vai ouvir coisas. Você vai ouvir, você vai ver, você vai sentir, você vai ter uma série de coisas. E você ouve outras pessoas que não conseguiram, aí você pensa, não, mas foca. Fala, vai dar certo. Mas tem uma coisa que é importante. Porque a fé é uma coisa que é muito difícil, que às vezes as pessoas não conseguem sustentar a fé. Ela não tem uma promessa ainda clara. Isso foi o que norteou a minha fé. Porque eu acho que se você não tem uma promessa, como assim? Algo que te sustente. Mas mesmo que você não tenha tido um profeta, alguém que te falou, a fé, ela é incrível. Mas eu não falo nem no sentido do profeta, eu falo no sentido assim, você ter um alvo. Você ter algo... Porque toda mulher, ela nasceu para a maternidade, né? Todas. Eu acho. Porque nós nascemos para dar à luz, né? Sim. E eu acho que, ainda que não... você não... porque ninguém falou, ou que você vai numa igreja. Não, isso é uma conexão entre você e Deus, é a tua fé, é isso. E você buscar, porque, por exemplo, você buscar um entendimento de que
você pode sustentar a sua fé em Deus. Exatamente, todos os dias. Aconteça o que acontecer, tá tudo escuro, tá negro, tá difícil. Você lá no teu interior você fala, eu sei que o meu Redentor vive, vai dar certo, vai dar certo. E tem que repetir isso assim, mas sempre, todas as vezes que quer desmoronar, não desmorona. Vai dar certo, vai dar certo. E vai estimulando essa fé. E quando você vê, você já está com o bebê. Exatamente. Bom, estamos aqui avançando já na nossa hora. Tem a nossa pergunta final. Vou fazer 2 perguntas, tá? O que a Vânia falaria para a Vânia de 20 anos? E o que a Vânia de 80 anos quer falar para a Vânia? Bom, a Vânia de 20 anos diria... O que eu diria para a Vânia de 20 anos? Sim. Essas perguntas eu falo que são as perguntas poderosas. São as perguntas que a gente para refletir, né? Eu diria que tudo é possível. E que o futuro com Deus é melhor. Eu diria para ela isso. Então, para que ela pudesse estar mais conectada com Deus, porque o futuro, tudo é possível nele. E que seria mais, que conseguiria através dele tudo mais, de uma forma não tão simples, mas que conseguiria chegar adiante. E o que você quer dizer para a Vânia de 80 anos? Valeu a pena. Valeu a pena chegar até aqui. 80 anos, com 80 anos, valeu a pena. Tudo que eu vivi para deixar marcado na terra e a tua história, a sua continuidade. Sim, valeu a pena. É isso, Vânia. Adorei. Adorei ouvir a tua história. É uma história de superação, de fé. É um milagre, realmente, aquilo que você viveu, porque realmente uma mulher de 47 anos engravidar naturalmente, os médicos quando te disse que era impossível, e perante a medicina realmente é um caso raro, principalmente nos dias de hoje, no mundo que nós vivemos, a alimentação que a gente faz, porque antigamente até era mais comum. Hoje em dia, já as mulheres de 30 anos já têm muita dificuldade para engravidar por causa do estilo de vida. Do estilo de vida e alimentação, isso tudo que influencia os hormônios, isso tudo. A própria questão de saúde dela. Exatamente. E você, uma mulher com a idade, com a saúde. Então, realmente, você está vivendo um milagre. Amém. E eu achei fantástica, adorei te ter aqui. Obrigada. A Cris já é de casa. Obrigada pela companhia. Obrigada, foi maravilhoso também estar aqui com vocês, dividir um pouquinho, né? De tudo que aconteceu. Claro que tem muita coisa que às vezes até a gente esquece, sim, né? Sim, mas são detalhes. Olha, se vocês gostaram, coloque aí parte 2. Exato, coloca aí parte 2 que a gente coloca. Para contar, né, Benji? O Benji também dá um tchauzinho às tuas seguidoras, Benji. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, para você que ainda não me segue nas redes sociais e também a Vânia. Qual é o teu Instagram? É by Vânia Costa. By Vânia Costa. A gente depois deixa aqui embaixo na descrição. Para quem não me segue ainda nas redes sociais, é Rose Maria Restauros. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva que a gente vai ter aqui episódios que eu tenho certeza que você vai adorar. Beijo e até o próximo vídeo.